Dopamina, a verdadeira traficante da sua rotina. Você acha que está no controle, que é você quem decide quando assistir um vídeo, abrir o Instagram ou jogar aquela partidinha rápida. Spoiler, não é. Quem manda no show é uma tal de dopamina, e ela é pior do que traficante de novela mexicana, sorrateira, viciante e o pior de tudo, te dá uma amostra grátis todo dia para manter você preso. Vamos falar sem enrolar. Dopamina é o neurotransmissor do prazer. Parece legal, né? Tipo a fada madrinha da felicidade, mas não se engane. Ela funciona como um agiota químico. Te dá um pico de prazer agora, mas depois cobra juros altos com uma bela dose de desânimo, ansiedade e aquela vontade insaciável de só mais um vídeo, só mais um scroll, só mais uma partida. Você não tá se divertindo, irmão. Tá pagando a dívida do prazer de ontem. E quanto mais fácil o prazer, mais fundo o buraco. Pornô, iFood, TikTok, Reels com dancinha e aquele som irritante. Tudo isso explode sua dopamina como se fosse uma rave no cérebro. Só que tem um detalhe. O cérebro não gosta de ficar em rave o tempo todo. Então, depois da festa, vem a ressaca. E aí você se sente um lixo. E o que faz? Procura mais prazer. E o ciclo recomeça. Bem-vindo à montanha-russa emocional do século XXI, patrocinada pelo capitalismo de atenção. Sabe por que ler um livro parece tortura depois de passar 3 horas vendo vídeos de gatinhos e compilado de files? Porque o livro entrega dopamina como uma avó que dá troco em bala, lento, gradual, com esforço. Já o YouTube é tipo aquele tio do churrasco que te enche de cerveja sem você pedir. Adivinha qual dos dois seu cérebro escolhe quando você tá entediado? Mas calma, antes de você fechar isso aqui e correr para ver o próximo shorts, pensa comigo, quem tá no comando? Porque se você continuar vendendo seu tempo e seu foco em troca de migalhas de dopamina, vai acordar um dia com 40 anos, um histórico de abas anônimas, 0 propósito e um arrependimento que nem 10 sessões de terapias vão resolver. E não, isso não é papo de largue tudo e vá morar numa montanha. A ideia aqui é, sim, parar de ser escravo. Entender como o sistema de recompensa do seu cérebro funciona é o primeiro passo para não ser manipulado como um macaco de laboratório. Então, da próxima vez que você for abrir o celular pela 10ª vez em 10 minutos, pergunta para si mesmo, quem tá mandando em quem aqui? Porque, sinceramente, a dopamina é uma péssima chefe. E você tá virando o estagiário obediente de um ciclo que só te esgota. Mas beleza, já entendeu o esquema da dopamina? Pronto para ver o que ela faz com seus hábitos disfarçados de rotina? Vício não é um monstro. É um hábito de terno e gravata. Quando você pensa em vício, provavelmente imagina um cara suando frio num beco escuro, tremendo por causa da abstinência. Errado. O vício está mais perto de você do que seu carregador de celular. Ele não aparece de capuz, não arromba sua porta. Ele bate, sorri e diz, só mais um episódio. É educado, refinado, veste terno e gravata. E antes que você perceba, já está morando com você, usando seu pijama e comendo seu tempo. Sabe aquele costume inofensivo de abrir o TikTok enquanto espera o micro-ondas terminar? Aquele eu mereço, que você fala para justificar mais 1 hora de scroll? Ou o clássico, vou só checar rapidinho as notificações? Parabéns, isso se chama ritual, um hábito, uma rotina. E quando algo vira rotina, o cérebro entra no piloto automático. E adeus liberdade de escolha. A real é que o vício moderno é civilizado. Ele não te destrói de uma vez, ele te seduz. Ele faz carinho antes de te afundar. Ele se apresenta como entretenimento, relaxamento, conexão. E aí você se convence de que precisa disso para funcionar. Tipo aquele café às 3 da tarde que já virou lei. Só que, ao contrário do café, esses hábitos vêm com um imposto mental silencioso. Procrastinação, ansiedade e a sensação eterna de estar atrasado para sua própria vida. E antes que você diga, mas eu me divirto jogando, assistindo, reclamando no Twitter. Respira fundo e responde isso. Se é tão divertido assim, por que você se sente um lixo depois? Por que a sensação pós-vício é um vazio tão grande que parece que você perdeu mais 1 hora da sua existência num buraco negro digital? Isso não é diversão. Isso é dopamina no modo automático. E o pior, você normalizou. Porque se tá todo mundo fazendo, deve estar certo, né? Só porque tá todo mundo doente, não significa que estar doente virou o novo normal. Estar rodeado de zumbis de prazer instantâneo não faz de você menos zumbi, faz de você parte da horda. Você se acostumou com o caos, aprendeu a chamar de vida. O vício moderno é tão sorrateiro que até seus amigos aplaudem. Cara, você viu a nova série? Assisti em 2 dias, como se devorar 8 horas de conteúdo sem levantar da cama fosse um troféu. Não é.
É só mais um sinal de que sua capacidade de foco e moderação foi pro ralo, junto com sua coluna e sua sanidade. Quer saber quando o vício venceu? Quando ele te convenceu de que é normal. Quando você parou de questionar e começou a encaixá-lo entre as tarefas do dia. Como escovar os dentes ou fazer xixi, vício bom é o que se disfarça de hábito inofensivo. E ele faz isso bem. Mas agora que o véu caiu, vamos tentar apertar esse nó. A ilusão do controle. Você não tá no comando e tudo bem. Sabe aquela frase bonita no Instagram, motivacional, que diz: você é o dono da sua vida. Então, rasga isso, queima, joga no lixo junto com aquele planner que você comprou e nunca usou. Porque a verdade é que você não tá no controle de merda nenhuma. E adivinha? Tá tudo bem com isso, desde que você pare de fingir o contrário. Você já tentou parar de fazer alguma coisa que sabe que te faz mal? Tipo, parar de rolar o feed à meia-noite ou não abrir o YouTube quando precisa trabalhar? E aí, como foi? É só fechar o aplicativo, né? Eu paro quando quiser. Mas adivinha, você nunca quer parar. Porque o vício não é uma escolha racional. Ele é um padrão automático gravado no seu cérebro igual música chiclete. E você tá dançando sem perceber. A gente adora se enganar. Adora acreditar que a força de vontade vai resolver tudo. Segunda eu começo. Hoje é só um dia ruim. E eu mereço. Tá vendo? Isso nem parece autossabotagem. Parece justificativa de gente sensata. O que você não percebe é que cada vez que você escolhe cair no vício, você está perdendo micro pedaços da sua autonomia. O controle que você acha que tem é só uma marionete sorrindo para você enquanto puxa suas cordinhas. E o mais insano é, quanto mais você tenta resistir, mais você entrega o jogo. Já tentou não pensar em algo? Tipo, não pense em um hipopótamo cor-de-rosa. Conseguiu? Claro que não. Porque o cérebro não funciona nessa lógica. Quanto mais você foca em resistir ao vício, mais o vício vira centro da sua atenção. Você está tentando escapar de um incêndio olhando fixamente para a chama. A saída, ironicamente, é admitir a derrota, dizer: eu não tenho controle ainda. Isso não é se render, é parar de brigar com a realidade e começar a usar a força do inimigo a seu favor. A real mudança começa quando você reconhece que o sistema venceu, mas você ainda pode sair da Matrix. E como você faz isso? Criando ambiente, automatizando o que é bom, cortando o acesso ao que é ruim, é tipo enganar você mesmo com armadilhas inteligentes. Se você deixar um bolo em cima da mesa e disser, não vou comer, você vai comer. Mas se não tiver bolo, problema resolvido. Parece idiota? É porque você ainda acredita que é racional. Você não é. Seu cérebro quer prazer e ele vai encontrar um jeito de conseguir. Então, para de depender de disciplina como se fosse escudo mágico. Disciplina é um músculo e o seu tá atrofiado. O que funciona de verdade? Sistema, estratégia, reconhecer que o controle vem depois que você estrutura sua vida como se fosse um safari, cercado com armadilhas, vigilância e, se possível, um dardo tranquilizante para dopamina. Aceitar que você não tá no controle é o primeiro passo para finalmente assumir o controle. Agora, pronto para virar o jogo com sua substituição inteligente? Substituição. Troque a droga pelo treino. Ou algo menos idiota. Beleza, você entendeu que está preso num loop de dopamina. Seu cérebro virou um hamster viciado em rodinha e que sua força de vontade vale menos que nota de R$3. Agora vem a pergunta mágica. Como sair dessa? Spoiler, você não para um vício, você substitui ele. Sim, é isso mesmo. Esquece essa ideia de simplesmente parar. Seu cérebro não vai aceitar o vácuo. Tirar um vício e deixar espaço vazio é tipo arrancar um prego e deixar o buraco. A parede continua feia, você precisa preencher. Precisa empurrar o hábito ruim para fora, colocando um hábito melhor no lugar. Um que também te dê prazer, mas sem te transformar num zumbi disfarçado de ser humano funcional. Não adianta dizer, vou parar de assistir pornô. Tá, e vai fazer o que no lugar? Ficar olhando pro teto? Isso é pedir para falhar. Seu cérebro quer recompensa, não abstinência. A real é que você precisa de um novo dealer de dopamina. Um que não cobre com juros a longo prazo. Exemplo prático, o cara tava jogando 6 horas de LOL por dia e se sentindo uma batata em decomposição. Um dia ele resolveu fazer exercício físico. Não porque ele virou atleta do nada, mas porque tava de saco cheio da própria existência. Começou devagar, tipo andar como um idoso no parque, e de repente percebeu algo estranho. A sensação depois do treino era parecida com aquela de vencer no jogo, só que real e durava. Ou seja, ele trocou uma fonte de dopamina instantânea e destrutiva por uma que demora mais para bater, mas não vem com a ressaca emocional no pacote. A academia virou o novo joguinho, mas com um bônus de autoestima, saúde, testosterona e, veja só, orgulho. E não precisa ser só academia, pode ser aprender a tocar violão, cozinhar, fazer yoga, desenhar, estudar algo que realmente te instigue, pode
ser até lavar a louça com um podcast que não te faz perder neurônio. O ponto é, encontre algo que te dê prazer com consistência, não com explosão, porque dopamina não é o problema. O problema é como você anda se drogando com ela. E sim, vai ser um porre no começo. Substituir hábitos é tipo trocar de vício com abstinência no meio. Seu cérebro vai reclamar. Você vai querer largar, vai dizer, isso não é tão legal quanto assistir meus compilados às 2 da manhã. Mas dá tempo, seu cérebro reconfigura. Com repetição, o prazer vem. E aí, meu amigo, você começa a ver diferença, começa a ter tempo, energia, vontade. Você deixa de ser um zumbi de sofá para virar alguém que está construindo algo. Então a pergunta não é mais como eu paro com esse vício. A pergunta certa é, com o que eu vou substituir ele? Pensa nisso. Obcecar-se por algo novo, a arma secreta do desintoxicado. Você acha que vai vencer um vício só com autocontrole? Fofo, que bonitinho. Mas não, o vício moderno não é derrotado com meditação e força de vontade num tapetinho zen. Ele é vencido quando você encontra algo tão foda, tão envolvente, tão malditamente instigante, que sua mente simplesmente não tem mais tempo de pensar na porcaria que você fazia antes. Vamos ser honestos? Vício é uma obsessão. Você pensa naquilo o tempo todo, na hora do banho, na fila do mercado, antes de dormir, só mais uma partidinha, só mais um vídeo, só mais uma checadinha no feed. Então por que diabos você acha que vai curar a obsessão com moderação? Não vai. A resposta não é equilíbrio. É trocar de obsessão. E não tô falando de virar workaholic do nada. Tô falando de encontrar um objetivo que te consuma, que acenda aquele brilho no olho que você nem lembrava que tinha. Pode ser um projeto, um novo hobby, começar um canal no YouTube, escrever um livro, abrir um negócio, aprender a programar, estudar neurociência, sei lá. Qualquer coisa que te faça levantar da cama com vontade de morder o dia. O segredo aqui é simples. Onde há propósito, não há espaço para porcaria. Quer ver? Pense em alguém que acabou de entrar num relacionamento que realmente importa para ele. A vontade de ver pornô despenca. Por quê? Porque o cérebro achou um objetivo maior, mais envolvente, mais emocionalmente significativo. Não é que o vício sumiu, ele foi chutado do trono mental. E isso aconteceu comigo também, quando eu comecei a me dedicar de verdade ao meu projeto, ao canal, ao crescimento, as vontades antigas foram evaporando. Não porque deixaram de existir, mas porque não cabiam mais na agenda. Quando sua mente está cheia de planos, ideias, metas e obsessão por crescer, não sobra tempo para pensar em LOLzinho ou rolar feed até cair a bateria. Mas tem um porém, você precisa escolher sua obsessão com sabedoria, porque se trocar pornografia por status social ou vaidade tóxica, então você só trocou de jaula. A obsessão saudável é aquela que constrói, que te transforma, que te desafia, não a que te consome. Então, se quer mesmo sair do buraco, pare de pensar em parar. Comece a pensar em se apaixonar por algo novo. Se quiser mudar de verdade, você precisa deixar de fugir de um vício e começar a correr atrás de uma missão. Porque quem tem missão não perde tempo com vício. E aí, tá pronto para deixar de ser o cara que luta contra o mau hábito e virar um maluco obcecado por viver com um propósito? Recaídas, identidade e a arte de não se sabotar. Agora senta que vai vir uma verdade dura de engolir. Você vai recair. Sim, mesmo depois de entender a dopamina, substituir o vício, arrumar um novo hobby e virar o novo messias do autocontrole. Vai escorregar, vai cair, vai enfiar o pé na jaca, talvez com força. E sabe o que é pior do que recaída? A autotortura emocional que vem depois dela. Você se sente um lixo, um fraco, um farsante. Tudo que eu conquistei foi pro saco. Não foi. Isso é seu cérebro viciado tentando usar culpa como isca para te prender de novo. Porque vício não é só sobre prazer. Ele também vira refúgio emocional. Se sentir merda te empurra direto pro que sempre te anestesiou. É um plano maquiavélico que o seu eu viciado arma contra o seu eu em recuperação. E funciona muito bem, obrigado. A real é a seguinte, recaída não é fracasso. Fracasso é você achar que voltou à estaca zero e agir como tal. Não é videogame pra você perder o progresso porque cometeu um erro. Você caiu? Beleza, levanta e continua. A diferença entre quem muda e quem se afunda é como reage ao tropeço. Mas tem um truque sujo aqui, e ele tá no espelho. O que você pensa sobre si mesmo define suas ações. Quer parar de se viciar? Pare de se identificar como viciado. Se você vive repetindo, eu sou viciado em videogame, parabéns, você tá só carimbando isso na testa todo dia. E o cérebro, como um bom otário que é, acredita. Quer mudar? Muda sua identidade. Começa a agir como quem já venceu, como quem não precisa disso para viver. Tipo,
eu sou alguém disciplinado, mesmo que ainda não seja 100%. Foda-se. A ação molda a identidade, e a identidade molda o comportamento. E é por isso que tem gente que diz que ficou sóbria quando virou pai, ou quando entrou numa faculdade, ou quando passou a se ver de outro jeito. Porque o rótulo mudou, e com o rótulo veio o comportamento que combina com ele. Você quer parar de cair? Começa a ser a pessoa que não cai. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser coerente. Você não é um viciado tentando melhorar. Você é alguém saudável que às vezes escorrega. Entendeu a diferença? Então, na próxima vez que se escorregar, não dramatize, ria, aprenda, reorganize o campo de batalha e volta pro jogo. Quem apanha e volta é muito mais forte do que quem nunca caiu. Só não use isso como desculpa para fazer merda todo final de semana achando que tá aprendendo. No fim, vencer o vício é mais sobre identidade do que força de vontade, mais sobre consistência do que perfeição e mais sobre paciência do que qualquer atalho milagroso que o Instagram tentar te vender. Você pode cair, mas você não precisa se afundar. Dito isso tudo, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, considere virar membro, mesmo que eu não poste tantas coisas pros membros, mas isso me ajuda a continuar com o canal. Valeu, falou, é nóis!